Bom dia, boa tarde a todos aí, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Vamos para mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo de dicas aí para vocês que estão aprendendo Smart Money e querem melhorar um pouquinho os resultados aí, diminuir um pouquinho os stops. Antes vamos nos recadinhos, ó. Na parte superior aqui do vídeo tem um QR Code, meu QR Code é meu WhatsApp pessoal. Para quem quiser estar adquirindo livro físico, livro PDF, sala de aula, mentoria, tem aí o link para vocês, é só falar diretamente comigo que eu passo tudo para vocês como funciona, tá? Não tem equipe, é tudo eu mesmo que faço, então caso demore um pouquinho para responder, é porque tem muita mensagem, mas eu respondo todo mundo, pode ficar tranquilo, tá ok, pessoal? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos e vamos lá para a nosso vídeo de hoje, né? Então, deixa eu tirar minha câmera aqui, eu vou pegar um rabiscador. Então hoje aqui, ó, a gente vai falar 5 dicas aí que eu vou dar para vocês, para que vocês evitem ficar tomando um stop besta aí no mercado, ficar perdendo dinheiro à toa aí, quando vocês poderiam estar se concentrando nas melhores operações, tá? Então vamos botar aqui, ó, são 5 dicas, tá? Vou explicar todas elas uma por uma, tá? Com bastante calma, então não precisa ficar nervoso. Eu até aconselho depois que vocês vejam novamente esse vídeo por várias vezes, tá? Para vocês entenderem bem cada dica. Então a primeira dica, vamos lá. Abrir operação, deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Abrir operação em regiões primárias, tá? O que isso significa, pessoal? Então a gente tem duas formas de interpretar isso, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho um movimento, seja uma quebra, tá? Então a gente pode falar de um choque. Quem não sabe o que é o choque, vai lá na playlist do Smart Money, tem lá o que é choque e o que é boss, tá? Então quando eu tenho um choque, ou quando eu tenho um boss, quando eu tenho um rompimento, e ele faz um boss, estou fazendo os dois de alta aqui, mas pode ser de queda também, tá, pessoal? Ou eu tenho um boss, tá? Ou um choque ou um boss, a gente começa a marcar as regiões do fundo. Então a gente vem olhando do fundo e começa a procurar as ineficiências de preço, tá? Tudo isso que eu tô falando tá anteriormente nessa playlist. Se você não assistiu essa playlist, volta na playlist de Smart Money e assiste lá do começo, tá? Para vocês poderem entender. Então, quando eu tenho um choque, um boss, eu vou vir marcando as regiões. Então, eu vou ter região primária, posso ter uma região secundária, posso ter uma outra região secundária, né? Então, eu tenho a região primária, e eu vou ter região secundária, e secundária, tá? Secundária. Mesma coisa no boss. Eu posso ter a região primária e posso ter as regiões secundárias, tá? Uma ou mais de uma, não tem problema. Eu tô colocando várias aqui porque eu quero explicar para vocês, tá? Primária, secundária e secundária. Então vamos lá. Quando ocorre esse movimento, quando o mercado volta para testar essas regiões, qual região dessa que eu vou operar? Qual região dessa que eu vou dar preferência para abrir uma operação? A gente sempre vai dar preferência para abrir operação em regiões primárias, tá? Sempre dá preferência em regiões primárias. Porque, na sua maioria das vezes, é o ponto-chave do mercado. Então, o ponto-chave do mercado, né, ou key level, é onde o mercado, onde a sua análise perde sentido, né? Então, isso significa que se o mercado vem e rompe essa região, ele não cancelou esse movimento anterior de choque. Se ele rompe essa região, ele não cancelou esse movimento de choque. Mas se ele romper esse fundo, ele cancelou esse movimento do choque. Então a análise perde sentido. A mesma coisa no boss. Se ele rompe essa região, não perdeu sentido. Se ele rompe essa região, não perdeu sentido. E se ele rompe essa região aqui, sim, aqui perdeu sentido. Então a gente tem que sempre procurar operar em pontos onde a gente entende que o mercado não perdeu sentido a nossa análise. Então, as regiões primárias sempre vão ser esses pontos. Outra dica importante com relação às regiões primárias, tá? Mesmo que você queira, né? Mesmo que, ó, vamos fazer um filtro ainda maior, ó. Vamos supor que a região primária que foi deixado nesse movimento foi acima do rompimento. Então, ele não deixou uma região aqui embaixo e ele só foi deixar a região aqui em cima.
Se você quiser também, evite operar regiões, tá? Regiões acima do rompimento, acima do ponto de rompimento, seja primária ou seja secundária. Não opere essas regiões de jeito nenhum. Então, regiões acima do rompimento, não opere. Por quê? Porque essas regiões, elas só vão ativar bons trades quando tiver uma tendência muito forte, que não é a regra na maioria das vezes, tá? Então, evita operar esses tipos de região ou acima do rompimento ou regiões secundárias. Isso já vai diminuir bastante a quantidade de stop que vocês estão tomando, tá? Vamos lá, vamos para a segunda dica. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo aí, pessoal, porque tem bastante coisa para falar, tá? Vamos à segunda dica. Então, segunda dica, tá? Esperar sempre uma confirmação. Então, nesse caso, pessoal, o que a gente fala aqui de esperar sempre uma confirmação é do seguinte, tá? Então, ó, o mercado deixou uma região para você, por exemplo, de 5 minutos ou de 15 minutos. Então, vamos supor que essa é uma região de 5 ou 15 minutos, tá? Isso é importante, tá? De 5 ou 15 minutos. O que você vai fazer? Você vai vir, o mercado ele vai vir, por exemplo, você tá vendo o gráfico de 1 minuto aqui, ó, ele tá vindo no minuto. Você não vai comprar o toque dessa região. Por quê? Porque ele pode romper direto, mesmo que depois ele faça um movimento aqui para frente. Então você não vai comprar o toque da região de 15 ou de 5. O que você vai esperar? Você vai esperar uma confirmação do 1 minuto. Do 1 minuto. E como que funciona essa confirmação do minuto? Você vai esperar um setup. O setup é uma confirmação, tá? Então o que você vai esperar? Dentro daqueles 4 setups que a gente opera, você vai esperar um flip para poder comprar, você vai esperar um choque. Então quais são os setups? Ó, você pode esperar um flip, você pode esperar um choque, você pode esperar um trade de continuação, ou você pode esperar um trade de liquidez, tá? Só um minuto, pessoal. Voltando, pessoal. Então, vamos relembrar rapidinho, tá? De uma forma resumida, os setups que a gente pode esperar, tá? Então, vou até fazer aqui no desenho, ó. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma região aqui nesse último movimento, eu posso ter um setup de flip, onde ele flipa essa região, deixa uma nova região do fundo, e o mercado vem testar essa nova região do fundo, tá? Esse é o trade mais arriscado, que a gente chama de flip, tá? Tem o trade de choque. Como que é o trade de choque? O trade de choque, ele rompe o topo anterior com barra fechada, deixa uma nova região e vem testar essa nova região para continuar o movimento de alta. Então aqui eu tenho o trade de choque. Como que é o trade de continuação? O trade de continuação, após ele fazer o choque, ele vai fazer um novo boss, tá? Então ele vai fazer um boss, tá? Aqui ele faz um boss, deixa uma nova região pra gente aqui, ó, já é uma confirmação mais profunda, que a gente fala, mais concreta. Nesse nova região aqui, você vai fazer uma entrada de continuação. E por último, não menos importante, a gente pode ter a entrada de liquidez. Após fazer esse movimento, o mercado lateraliza um pouquinho aqui, por exemplo, deixa uma regiãozinha para a gente aqui no fundo, tá? E vem testar essa regiãozinha, ativando um trade de sweep de liquidez. Para quem quiser mais detalhes desses setups, volta lá nos setups e vê a aula de setups, tem lá todos os setups bem configuradinhos aí nos vídeos da playlist, tá? Então essa é a segunda dica que eu dou para vocês para evitarem de ficar tomando stop besta, tá? A terceira dica, não menos importante, operar a favor da tendência macro, tá? Então a tendência macro, a gente pode falar que é a tendência do 15 ou dos 60 minutos, de preferência 60 minutos seria o ideal. Então se eu tenho uma tendência nos 60 minutos,
Se eu identifico, inclusive, que eu tenho um BOS dos 60 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as regiões de 60 e de 15 de demanda e vou esperar o mercado vir nessas regiões para comprar. Vou esperar ele vir nessas regiões para comprar. Ah, professor, então quer dizer que se o mercado abrir 9 horas da manhã, esticado aqui, eu não posso vender? Não é que você não pode. Se você quer evitar ficar tomando stop, se você ainda não tem consistência, sim, não venda nesse movimento. Espere ele chegar num ponto de demanda e opere a favor da tendência. Porque os movimentos vão correr mais, vão ser trades mais longos e mais fáceis de você acertar. Enquanto os trades contra a tendência, eles são mais imprevisíveis e são mais dificultosos de andar. Né? Então, normalmente ele pode tirar você no 0 a 0 várias vezes, ele pode violinar você e continuar aí no alvo. Então, são trades mais difíceis da gente conseguir arrastar por vamos dizer assim, uma distância maior, uma pontuação maior de ganho, tá? Então, importante aí essa questão 3, né? De operar a favor da tendência macro, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo, né? Então, no 4, ó, ajustar o stop pela volatilidade. Tá? Isso aqui é importante principalmente para quem opera na parte da tarde do índice e para quem opera Forex fora da janela operacional. Então, vamos supor, eu vou operar euro-dólar. Então, se você vai operar euro-dólar e não é das 10h30 da manhã, agora com o horário de verão americano, às 5h30 da tarde, onde o euro-dólar tem mais volatilidade, é no horário asiático, por exemplo, onde ele tem menos volatilidade, você tem que ajustar o stop pela volatilidade. O índice também. O índice na parte da tarde, ele tem uma volatilidade menor. Porém, vou dar um exemplo do índice. O índice no 1 minuto, tá? No 1 minuto, ele tem uma volatilidade média de 100 pontos. Tá? Então, uma volatilidade média de 100 pontos para que eu tenha um stop bem protegido. Eu tenho que trabalhar com um stop de 100 pontos. Então, isso significa que se eu vou fazer um trade, seja de manhã ou de tarde, e de repente eu tenho uma regiãozinha marcada, onde o mercado vai vir, vai tocar nessa região e vai dar continuidade nesse movimento, tá? E essa região aqui, eu vou olhar quantos pontos tem, e ela tem 50 pontos. Esses 50 pontos dessa região é metade da volatilidade normal do índice. Então, o que acontece? Eu não aconselho vocês a pôr a ordem aqui com stop de 50 pontos aqui. Porque se a volatilidade normal é de 100 pontos, eu posso ter só uma sombrinha aqui rompendo e confirmar o meu movimento. Então, como que eu vou fazer nesse caso? Eu entro com um stop maior, aqui no caso teria que ser no mínimo com 80 pontos, tá? Tem que ser o mais próximo de 100 pontos possível. Se puder entrar com 100 pontos, entra com 100 pontos. Mas meu stop vai ficar o dobro da região. Não tem problema. Isso aqui é só na ordem oco a hora que você vai entrar, vocês vão entender. Então o mercado, ó, ele tá vindo aqui para ativar, tá? Ele tá vindo para ativar. Aí você vai entrar na ordem com o stop aqui embaixo. Quando ele fizer o toque, se ele sair da região, você já puxa o stop agora assim para 50 pontos. É só para evitar que aquela barra que você está entrando, ela faça um stop aqui. E ela não ande nem 60, 70 pontos, e depois ela continua o movimento. Então você entra, assim que ele sair da região, você traz o stop para cá. Professor, se ele ficar aqui lateral, se ele ficar lateral muito tempo dentro da região, você pode puxar o stop. Mas na primeira barra onde você entra, não. Porque muitas vezes ele faz a primeira barra, faz uma sombrinha fora da região e continua o movimento. Ele faz só uma flipadinha na região aqui por volatilidade, a gente fala que é um dedo gordo, né? Alguém que estopou ali um pouco mais forte, e depois ele continua o movimento. Então é importante, tá? Vocês prestarem atenção nessa questão da volatilidade. Também serve para o Forex, também serve para qualquer ativo que você vai operar em momentos de baixa volatilidade, tá? Muito importante isso aí, tá? Mais um ponto aqui importante que eu gosto bastante, eu falo disso bastante durante as aulas, inclusive com o pessoal da mentoria, tá? Fazer a leitura de força do movimento e o barra a barra, tá? Então, o que é isso? Fazer a leitura de força do movimento e do barra a barra.
Então vamos supor que eu quero vender, eu marquei uma região aqui, tá? De um movimento anterior, pode ser até movimento de 1 minuto, não importa, tá? Então eu já estou lá marcado, eu quero fazer um trade de continuação. O que eu vou fazer? Eu vou observar como que o mercado vai fazer esse movimento de alta para chegar na região. Então, como que o mercado vai fazer esse movimento para chegar nessa região? Como ele vai chegar? Como ele vai desenvolver o preço? Tá? Então, eu vou fazer a leitura desse movimento. Então, o que eu gostaria? O que seria o ideal desse movimento? É o mercado vir, que a gente fala, mastigadinho, sem força, com pouco volume. As barras, a gente fala com barras de dojizinhos, muita sombra, pouco corpo, muita sombra, pouco corpo, sombra superior, sombra superior, sombra superior. Isso que eu quero ver. Eu quero ver já os vendedores atuando no mercado antes de eu entrar na operação. Então, isso é muito importante. O que a gente não quer ver, né? O que a gente não quer ver é o mercado ele voltar com barras de força. Barras de força, barra de força. O que eu faço? Eu venho aqui e não entro nessa barra. Eu espero o quê? Eu espero para ver se ele vai lateralizar. Se for o caso, eu espero uma barra de venda. Aí eu ponho a ordem aqui. Quando nessa barra ele vir fechar essa ordem, você entra. Quando ele vir fechar essa barra aqui, tentar devolver a barra, e você entra. Você espera um movimento ascendente, né? A tentativa de compra secar, parar, o mercado perder a sua volatilidade na compra, aí você tenta fazer uma venda. Então, essa é uma das formas que a gente tem para fazer esse tipo de entrada, tá? Outra coisa que a gente pode observar, né? Se o mercado ele vem fazendo, por exemplo, boss contra a nossa operação. Então, ele já vem numa tendência interna contra a nossa operação. Se ele vem numa tendência interna contra a nossa operação, eu vou evitar vender aqui. Por quê? Porque o mercado já está em tendência. Ele já tem, ó, boss. Ele já está voltando em formato de tendência, né? O que eu vou esperar? Eu vou esperar um novo setup aqui. Uma barra, pelo menos, de venda, que flipe uma região de fundo, e depois volte para ativar de novo lá em cima um fechamento de gap, tá? Então, você vai esperar a confirmação da confirmação, tá? Dessa forma, você vai evitar um monte de stop besta aí, tá? Que vocês andam tomando, que eu sei porque os alunos me mandam no diário, porque não esperam fazer todos esses contextos aí que eu tô falando para vocês. E um último, isso aqui vai extra, isso aqui é extra para vocês, ó. Extra é só operar regiões de 15 minutos. Então, se vocês só operarem as regiões de 15 minutos, vocês já vão evitar muito stop. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o 15 minutos e ele vai criar uma região primária de 15 minutos. O que você vai esperar? Você vai esperar o mercado voltar nessa região primária. Quando ele chegar nessa região primária dos 15 minutos, aí você vai esperar o quê? Um setup do 1 ou 5 minutos, tá? O time frame que você costuma operar. Então, se você esperar a região primária do 15 minutos, você pode ficar, às vezes, 1, 2 dias sem fazer nada. Ele pode não ir nessa região primária de 15 minutos. Quando ele chegar, você espera o setup e opera o setup de 1 minuto ou de 5 minutos. Tá? Uma diquinha essa para vocês. Então, foram 6 dicas aí para vocês pararem de tomar um monte de stop besta aí que eu tenho visto no diário dos alunos. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a paciência de todos. Quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Não esquece de deixar o like e não esquece que no QR Code aí acima de vocês, no WhatsApp pessoal, pode falar comigo, tirar dúvida, falar sobre mentoria, falar sobre livro, ó, tá aqui em cima, pessoal, ó, tá aqui em cima, tá ok? Um abraço a todos, deixa o like e até a próxima. Valeu!